Bom, eu vou entregar, Senhor, a palavra que o Senhor me deu. E o Senhor me deu essa palavra, né? Hebreus 12. E falou muito fortemente comigo. Eu vou ler ela numa versão. Bom dia, Carol! Bom dia, pastora Márcia. Bom dia. E eu vou compartilhar aquilo que o Senhor, né, colocou no meu coração. Hebreus 12. Onde a gente estava fazendo devocional e falou muito fortemente comigo, que diz assim, ó. E o Senhor quer falar com nós hoje. Fala assim, ó, na minha versão, né? Eu tô lendo uma versão, ela é em inglês, mas ela é muito explicativa, assim, direta e reta. Então a gente consegue entender o que ela tá, né, nos trazendo. E Hebreus 12 fala assim, ó. Quanto a nós, temos todas essas grandes testemunhas que nos rodeiam como nuvens. Aí aqui que pega, né? Aqui que me pega. Portanto, aqui que me chamou muita atenção. Portanto, devemos nos desapegar de toda ferida que nos aflige. E aqui também vai falar, e do pecado em que tão facilmente caímos. E fala ali, então seremos, ó, aqui o Senhor tá falando, né? Se tu puder abrir a tua Bíblia, aqui tá falando assim, ó, portanto, devemos nos desapegar de toda ferida. Ferida. Essas feridas que tá falando aqui as feridas emocionais. Por quê? Ainda ele tá explicando por que devemos desapegar de toda ferida. Resolver todas essas feridas que nos impede, que nos trava, que nos bloqueia. Aí depois ele continua. Então seremos capazes de correr, olha só. Então seremos capazes de correr a maratona da vida. Com paixão e determinação. Olha só que forte esse Hebreus 12, que eu nunca tinha visto desse jeito, e ontem falou muito comigo. Pois o caminho já está traçado diante de nós. Então o Senhor já tem um caminho, um destino, um propósito, uma história, né? É para você viver. Mas aqui tá dizendo assim, ó, desapegue de toda a ferida que te aflige, de tudo que tem te incomodado, de tudo que tem te bloqueado, de tudo que tem paralisado a tua vida. E às vezes o Senhor vai nos trazendo, né, algumas coisas assim que a gente às vezes ignora, mas o Senhor quer nos curar. Pra quê? Porque tem uma promessa aqui ainda. Porque conforme a gente vai nos curando, né, tratando essas feridas, seremos capazes de correr a maratona, né, da vida com paixão e determinação, com vida, com alegria, com energia. Né? Então, meu Deus, é muito forte, com liberdade no Senhor, porque quando tu tá nas tuas... vamos dizer assim, trancada ali com as tuas, enfim, não resolveu ainda o teu emocional, tu acaba ficando, né, tu não consegue descobrir o teu propósito, né, Lu, pra que eu nasci, o que eu tô fazendo aqui, qual é o meu propósito, parece que eu vivo andando em ciclos, né, em círculo assim, eu sempre tento, eu me levanto, um dia eu me levanto e consigo fazer as coisas e tal, no outro dia eu não tenho mais, eu não consigo seguir essa constância, né, algo me paralisa, algo me trava, né, algo não deixa eu ir para frente. E o Senhor diz aqui ainda, pois o caminho já está traçado. Ele já tem um caminho, um propósito para você seguir. Né, ele já tá tudo escrito, já tá tudo, né, já tá tudo preparado, né? Mas ele quer que ele quer nos moldar para viver aquilo que ele tem planejado pra gente. E lá em Hebreus 2, né, continuando ali, no 2 diz, nós desviamos o olhar, né, nos desviamos do olhar do mundo natural. E fixamos nossa atenção e expectativa em Jesus, que gerou a fé em nós e que nos conduz à perfeição da fé, né? E aqui tá dizendo aqui, ó, seu exemplo é este. Porque seu coração estava voltado para a alegria de saber que vocês serão seus. Ele suportou, olha só, você é escolhida do Senhor, porque ele diz assim, ó, ele suportou. Porque no coração dele, ele tinha alegria de saber que o que ele ia passar, né, por nós, a agonia da cruz, a humilhação que ele passou, porque nós seríamos dele. Ele ia, né, nos conquistar, nos salvar, né? E agora, né, fala ali finalizando, né? Porque ele suportou a agonia da cruz e venceu a humilhação. E agora está sentado à direita do trono de Deus. Olha só, ele tinha uma alegria de saber, não, eu vou passar por tudo isso, porque eu sei, né, que os escolhidos, né, os meus filhos, enfim, né, serão meus, o que eu tô fazendo aqui é muito grande, é muito poderoso. Então, conforme ele ia caminhando pra cruz, ele tinha uma alegria ainda no coração de saber que a gente seria dele, que a gente caminharia com ele. Meu Deus, é muito forte. Mas voltando aqui para Hebreus 1,
falando das feridas novamente. Aqui na Bíblia fala uma explicação, né? E eu gosto muito de ouvir essa explicação, porque a gente, né, abre o nosso entendimento e aqui fala assim, ó. A implicação é de carregar uma flecha dentro de nós. Uma ferida que nos pesa. Olha só que forte isso aqui. A gente estava falando de ferida ali, certo? Hebreus está dizendo, portanto, devemos nos desapegar de toda ferida que nos aflige. E aqui está dando uma breve explicação que o significado dessa ferida é uma flecha dentro de nós. E essa ferida que nos pesa e nos impede de correr nossa corrida com liberdade. Olha só o que uma ferida é, como uma flecha. Já pensasse? A ferida é como uma flecha que nos impede de correr nossa corrida. Nossa corrida com o Senhor. Nossa corrida com liberdade no Senhor. Nossa corrida, assim, ó, livremente no Senhor. Essas feridas têm nos impedido de viver o propósito que o Senhor tem. Olha só, é muito forte essa explicação aqui, né? Então, eu vim compartilhar isso com vocês brevemente mesmo, muito breve. Eu tava, né, o Senhor me lembrou de Hebreus 12, e falou, abre uma live, amém, Senhor, tô aqui. E o que Ele ministrou no meu coração, né, pra trazer, eu vou tentar salvar essa live aqui, e o que o Senhor quer nos dizer hoje, né, que nós, que a gente se deixe, né, que a gente mexa em algumas coisas para ser curada, para ser moldadas por Ele, né, que tu seja uma mulher curada para curar, que o Senhor tem tantos planos para tua vida, para tua história, e não é eu que tô dizendo, é o Senhor aqui, ó, na sua palavra, né, nas suas promessas, né, pois olha aqui, ó, Ele falou que já tem um caminho traçado, um propósito diante de você, para você viver isso que Ele tem. E com certeza esse propósito é maravilhoso, porque o Senhor, Ele nunca... Ele é um pai amoroso, maravilhoso, né? Pensa, nós como pais, né? Sabemos, né? Sempre estar ali com nossos filhos, cuidando, zelando, instruindo, direcionando. Imagine o Senhor. Então o Senhor tem um propósito muito lindo para a tua vida. O Senhor tem um caminho diante de ti muito lindo, mas que Ele pede que você resolva essas feridas para que você consiga ver, ter essa visão do que o Senhor tem para ti. Né, um caminho maravilhoso, né? Lá em Jeremias fala, né, que o Senhor só tem planos de bem, de bênção sobre nós. Outras versões falam que esses planos é maravilhoso, de bem-estar, saúde, prosperidade, felicidade, de paz, a paz plena do Senhor que Ele tem pra gente. Mas pra gente viver isso, viver essas promessas que o Senhor tem pra gente, que a palavra dele tá repleta das promessas, a gente precisa, né, desapegar e resolver algumas coisas do passado. Desapegar dessas feridas, resolver essas feridas, resolver nosso coração, né? Muitas pessoas precisam liberar perdão. Ai, mas aquela pessoa não merece. Gente, não é sobre a outra pessoa, é sobre nós. Né? A gente que não pode carregar mais peso que não é da gente, isso te aprisiona também, te bloqueia. Ai, mas aquela pessoa libera e segue em frente. Né? Libera, porque a tua vida, a tua paz, a tua alegria, a plenitude daquilo que o Senhor tem pra ti que está em jogo. Não é o que a pessoa... Claro que às vezes, né, aconteceu algo, né, que, enfim, não sei. Mas libera e segue a tua vida. Porque muita gente tá com ressentimento, acaba atraindo amargura pro coração, por causa que ainda não liberou perdão. Libera e vai seguir, assim, a vida maravilhosa que o Senhor tem pra ti. Amém? E com certeza esses planos que o Senhor tem pra ti é maravilhoso. É maravilhoso viver com o Senhor. É maravilhoso viver com o Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é bom, né? Tem umas pessoas que, né, às vezes tem uma visão distorcida de quem o Senhor é, precisa de uma cura na paternidade. Quando você não consegue ver Deus como Ele realmente é, ou ver Ele como muito punitivo, ou ver Ele como, ai meu Deus, muito severo, assim, você precisa curar a tua ferida de paternidade, para você ver como o Senhor realmente é. Como que tu sente esse relacionamento com Ele. O Senhor precisa te curar, né, dessa distorção que, claro, dessa distorção veio das feridas que você passou, veio de uma imagem que você teve, de um ensinamento que você teve, e você acabou, né,
pegando essa perspectiva que Deus é assim. Mas Deus é maravilhoso, irmãs. Então, quero deixar essa palavra para você, breve, direta e reta, né? Senhor, já peço, vou fazer uma breve oração também. E depois quem vai assistir essa live, Senhor, eu coloco diante de Ti, Senhor, cada pessoa que vai assistir essa live, Senhor. Cada pessoa que entrar aqui vai assistir depois, Pai, essa live. Que o Senhor abençoe, Pai. Que o Senhor traga cura emocional sobre essa pessoa que entrar aqui, Pai. Que o Senhor traga cura sobre o coração dela, sobre a mente dela, Senhor. Que o Senhor derrama a Tua paz, a Tua graça sobre ela, Pai. E que ela viva, Senhor, o sobrenatural. O Teu sobrenatural, Pai, na vida dela, Pai. Que o Senhor abençoe ela, a casa dela e a família dela, Pai. E eu oro, Senhor, que ela viva, Pai, os Teus planos extraordinários que o Senhor tem para ela. E que ela descubra a verdadeira alegria, a verdadeira paz, a verdadeira liberdade, o verdadeiro amor, né? Um verdadeiro relacionamento de verdade em Ti. Então que o Senhor abençoe cada pessoa, né, que vai assistir essa live depois. Amém, minha irmã, que Deus te abençoe e te guarde. E se você precisar, né, eu sou terapeuta, eu posso te ajudar nessa caminhada, né, de tratar essas feridas, de resolver o que realmente precisa resolver para você voar, para você cumprir o teu propósito, a tua missão, o teu chamado. Muitas pessoas têm um chamado sobrenatural, com dons e talentos sobrenatural, mas muitas não sabem e não entendem. Né? Pra que é isso? O que eu faço com isso? Por que eu tenho, que eu tenho, né? Um dom é um presente, né, do Senhor. E muitas pessoas não sabem lidar, mas estão assim, ó, cheia de dons e talento, né? Porque você precisa tratar as suas feridas emocionais, precisa tratar algumas distorções que você, enfim, aconteceu e você acabou acreditando em algumas mentiras. As mentiras vieram através de alguma ferida, né? Através de feridas, palavras, né? Que lançaram sobre você. E você acabou acreditando. Por isso que até hoje, na tua vida adulta, você ainda está acreditando nessas mentiras. Por isso que às vezes você não consegue ser feliz na tua família, no teu casamento, nos teus relacionamentos. Como mãe. Você não consegue sentir essa paz, esse descanso. Às vezes a culpa te paralisa. Às vezes você quer avançar e algo sempre te bloqueia. Você precisa resolver, que nem a gente leu Hebreus 12. Desapegue dessas feridas, resolva essas feridas, resolva essas palavras, resolve os traumas, resolve as palavras, libere o perdão, para que você viva aquilo que o Senhor tem para você. E eu tenho certeza que é planos de bênção, de paz, de alegria, né, que o Senhor tem para tua vida, para você viver. Amém? Amém. Então, essa palavra que eu quero deixar, né? Se você, né, eu sou terapeuta, se você precisa de ajuda, porque muitas pessoas sabem. O Senhor tem falado com muitas pessoas sobre as feridas que elas precisam resolver. Só que, claro, muitas não sabem como começar. Como que eu começo, Lu, essa cura? Como que eu começo, né? O que eu faço? Eu tenho reconhecido que isso tem me atrapalhado, eu tenho reconhecido, tem vindo à minha memória algumas palavras, alguns acontecimentos que aconteceram e eu sinto que eu preciso resolver isso. Só que muitas pessoas não sabem como, né? E amém, né? Se você quiser, eu posso te ajudar nessa caminhada, né? E fazer com que você voe mesmo, igual eu gravei aquele vídeo, para que você voa e viva os propósitos do Senhor que Ele tem pra tua vida. Amém? Então é isso hoje. Que Deus te abençoe e te guarde e tenha um ótimo dia.